Vamos iniciar agora a nossa aula 16, que a gente vai aprender a fazer o fundo, a costura e o acabamento, né? A montagem final da peça. Exato. Então, quando vocês terminarem esse processo aqui, vocês podem cortar o fio de vocês, o fio triplo mesmo, corta os 3 e passa por dentro desse elo do nosso último ponto para finalizar esse trabalho. Depois que fez isso, a gente vai colocar a espuma aqui dentro, vai fazer uma base. Esse aqui eu fiz aproximadamente 15 correntinhas e fiz pontos altos. Ó, então, você fez na agulha, né? na agulha. Ah, isso, bom, bem lembrado, para falar. Por que eu fiz ele com fio simples? Eu usei só um fio, né? Como a gente já fez nos processos anteriores, usei só um fio e crochetei normalmente com um fio. Porque a gente não precisa o fundo ser tão grosso quanto a parte de cima, vai ficar uma peça muito pesada, né? Então, para ficar um pouco mais leve, para não consumir tanto material, como essa parte vai ficar embaixo, posso pegar o futon ali? Pode estar ali, ó. Traz ali para você, isso. Ó, esse futon aqui, a parte de cima dele é todo em maxi crochê. Isso. As laterais também, que foi o que eu ensinei até então. A parte de baixo, não. A parte de baixo é esse fundo feito com pontos altos. Então, nesse... Um fio só, feito com agulha. Isso, como a gente estava fazendo até então. Não é 3 fios, é um fio só e agulha de crochê proporcional. Então, eu fiz aqui em torno de 15 pontos, mas vocês vão ter que fazer e provar com quantos pontos precisam no projeto de vocês. Como o fio de malha varia, o ponto também, pode ser que vocês precisem colocar mais ou menos pontos. Então, vocês vão começar com correntinhas. Por exemplo, esse seu pronto aí, será que casou aqui? Aqui ele casa. Ele ó, casou, porque a gente vai fechar e ele tem que ficar com isso aqui de pezinho assim, ó. Então, aqui ele vai ficar bem certinho. Certo. Tá? Então, a gente começa com correntinhas, vai fazendo carreiras em pontos altos até chegar no tamanho do fundo que a gente precisa. Depois disso, eu já cortei esse aqui, o fio, esse fio que estava no novelo, e deixei um pedaço bem grande, porque a gente vai usar esse fio que está unido já aqui para costurar no nosso fundo do futon. Já aplicando na peça. Já aplicando na outra peça que a gente fez antes. Então, coloquei na minha agulha de tapeçaria, que é aquela agulha de plástico que eu mostrei para vocês. Pode usar agulha de metal sem problemas. Vamos colocar... No caso, eu ia colocar o fundo, eu não vou colocar aqui só porque ele está mais alto do que o necessário, mas vocês entendem que a gente tem que fazer sanduíche, colocar a espuma, colocar o fundo, que é este aqui que a gente vai colocar agora, e começar a costurar. Como o nosso fio está saindo de uma das pontas aqui, ó, eu vou colocar coincidindo com a minha quina do futon. E aqui eu vou começar a costurar. Como que é esse ponto? É bem simples. É um ponto de alinhavo. Vocês pegam a correntinha do maxi crochê com o potinho do fundo. Como o ponto do maxi crochê é maior do que esses aqui, a gente vai passar 2 vezes em cada um desses para cada 2 pontos do fundo. Então, por exemplo, passei aqui, peguei um desse. Vou passar de novo no mesmo do ponto maior e vou para o segundo aqui dessa base. Isso vocês vão indo, vendo como ele vai se acomodar. Ele não pode ficar esticado nem repuxado. Aí é o pontinho mesmo de aplicação, né? Exato, ponto de acabamento de costura. Tudo que a gente faz de peça costurada no crochê, no tricô, basicamente quase sempre é esse ponto. Ó, e daí vou agora passar aqui, pego aqui. Certo. E essa capinha vai ficar... E a espuma tá aí dentro, né? Falar nisso, a espuma, né? Você já costura... Já com ela aqui dentro. Vou deixar aqui para vocês entenderem como seria, ó. Então... Vou costurando aqui. Certo. E porque ele fica sem zíper, sem nada, Sem né? nada. Então, é uma peça que eu não coloquei zíper, porque eu acho que complica muito. Se vocês tiverem conhecimento para isso, quiserem colocar o zíper para abrir, lavar a capa, pode fazer isso. Mas aí precisa ter já essa noçãozinha de como é que costura um zíper. Vai ter que ser uma costura com linha e agulha, né? Vai fazer uns pontinhos invisíveis do jeito que está aqui, vocês podem limpar essa peça como se fosse um estofado, com uma escovinha, ou então quem tem aqueles aspiradores para sofá mesmo, que funciona para limpeza de sofá, estofado, façam limpeza com isso. Então, ó, ele vai ficar aqui as laterais que a gente fez. Ai, ficou lindo. E aqui o fundo em ponto alto, com uma costura de alinhavo.
O que acontece de vez em quando? Às vezes o meu fio é escuro e a minha espuma também, então não dá para ver que tem a espuma pelos buraquinhos. Mas se vocês fizerem com um fio claro, pode ser que apareça. E daí o que eu recomendo é fazer uma capa de tecido antes, forrar essa espuma e daí colocar ela dentro do futon, porque assim não vai aparecer nada entre os buraquinhos, para ficar um acabamento 100% caprichado. Dependendo né? da cor, né? Mas mesmo assim, pode fazer uma capinha de tecido da cor da linha, né? Isso. Então, vocês vão continuar costurando por toda a volta dele, fazendo os pontos dessa forma que eu estou mostrando, pegando o pontinho ali, chegou no final, arremata o fio como se fosse uma costura normal, esconde a pontinha do fio por dentro do futon mesmo e está feito a peça de vocês. Ótimo. Tá aí, né? Isso aí. Mais uma peça, capa do futon, gente, amei. Essa peça é muito legal. É muito legal, até porque né, a técnica de fazê-la com o dedo, com a mão, né, e deixa ele bem grosso, bem exato. firme. Então, como a gente falou ali no começo, massa. se vocês quiserem fazer só a base, não subir lateral, vira um tapetinho já. E se vocês quiserem não sobe fazer... lateral, vira um tapete, senão sobe ok. Certo? Isso aí. Pessoal, então essa foi aqui a nossa aula de número 16, onde aprendemos a fazer, né, a finalização aí do futon.